Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE e hoje nós vamos falar aí de uma situação que vem assolando aí muitas mulheres vêm passando por essa situação. Nós vamos falar hoje sobre depressão pós-parto, sobre os sintomas, causas e também como buscar ajuda. Para falarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Geórgia Moura, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vindo, Geórgia, ao Entrevistas DPE. Obrigada, agradeço o convite, especialmente por falar de um assunto tão importante. É uma coisa que vem aí acontecendo muito com as mulheres, né? Infelizmente. E fala pra gente, o que é a depressão pós-parto? Certo. Então, na verdade, a depressão pós-parto existe desde que o mundo é mundo, desde que a mãe é mãe, tem um bebê. É natural que nem todas vão vivenciar esse processo, né? Felizmente. Mas, de acordo com os estudos, de 15% a 40% das mulheres, elas podem desenvolver essa depressão pós-parto. O que é exatamente? É um período maior de tristeza, de angústia, daquela sensação de não querer fazer nada, né? Porque realmente é um momento muito difícil de transformação, de muitas transformações, diga-se de passagem, no corpo, na mente. Então, essa mãe, que até então era só uma mulher ou só uma menina, né? Dependendo da idade, que a mesma se torna mãe, precisa de uma rede de apoio, né? De pessoas capacitadas, de pessoas de fato, que entendam a importância desse momento. E a mulher que vive esse momento, que é mãe agora, entender que algumas sensações, algumas emoções, elas são bem peculiares, assim, bem naturais desse processo. Não se deixar levar pela sensação de culpa, por exemplo, que às vezes a gente não vivencia de maneira muito positiva, né? Não que você vá deixar de ser mãe, de cuidar, enfim, de fazer todas as coisas que a gente sabe que um bebê precisa. Mas, assim, às vezes a gente faz porque tem que fazer, mas não está se percebendo a pessoa mais feliz do mundo. E aí eu, como psicóloga no consultório, em determinados momentos, escutei, entre outras falas, eu me sinto culpada por não estar a pessoa mais feliz do mundo, por não estar me percebendo a mãe mais feliz do mundo. E aí piora o processo se de fato essa está vivenciando essa questão da depressão pós-parto, né? Enfim, mas tem muitos fatores que podem estar relacionados, né? Por exemplo, os fatores biopsico, sócio e até espirituais. Então, assim, uma rede de apoio, pessoas da família, amigos, pessoas próximas que puderem dar esse suporte, se faz necessário. É importante, sim. E de que maneira o isolamento ele pode influenciar o risco aí de desenvolvimento da depressão pós-parto? Certo. Como eu falei no início, a mãezinha que agora, a mulher, né, na verdade, que agora é uma mãezinha, ela vivencia esse momento de transição que, assim, por mais que a gravidez, né, na maioria das vezes tenha durado ali 9 meses, de fato é da noite para o dia, que ela vê que ela precisa amamentar, trocar fralda, noites, né, sem dormir, que por mais que até então ela tivesse ali o sono um pouco prejudicado pela barriga e outras questões, mas ainda assim ela dormia, né? E aí ela se isolar, ela querer ficar só sozinha, chorando, sem deixar que outras pessoas a ajudem, isso com certeza pode piorar o processo, né? Porque também tem a questão que eu já escutei no consultório, não, eu não preciso da ajuda de ninguém, aí se eu agir assim eu vou estar demonstrando fraqueza, não quero que ninguém venha, não quero... Aquela questão da mãezinha não querer visita nos primeiros dias ou até nos primeiros meses, de repente de outros familiares que não tem lá muita intimidade, a gente entende, né? Especialmente depois da pandemia, enfim. Mas assim, se tem uma mãe presente, ou uma sogra, ou aquela melhor amiga, ou a madrinha, enfim, né? Tem possibilidade de ter alguém, uma babá, algum outro profissional para dar esse suporte, se faz necessário. Porque você se isolar, ficar sem ajuda de ninguém, não contar com ninguém, não conversar com ninguém, não saber que pode contar com ninguém, isso com certeza é muito ruim. Nem precisa a gente estar no período ali do puerpério, né? Para qualquer pessoa que já está numa situação que não é das mais favoráveis, né? Está se sentindo sozinho e, de fato, se isolar do mundo das pessoas,
pode desencadear com certeza um processo de maior evolução da depressão, né? Seja ela pós-parto ou não. Você acha que ela vem de diversas formas, a depressão, tanto durante a gestação, depois que a mulher tem o bebê? Você acha que ela ocorre assim por algum ou por vários motivos? Uhum. Os fatores, eles podem ser vários, né? Como a gente também já colocou, os fatores biopsico, socioespirituais, digamos. Mas, assim, a depressão pós-parto, especialmente, alguns sintomas podem aparecer, sim, durante a gestação, ou não também, né? Pode ser logo que o bebê nasce, ou também, por incrível que pareça, algumas semanas ou até alguns meses depois. Porque às vezes aquela mãezinha tá tão no piloto automático, tá tão só vivendo aquele processo, sem tempo de pensar, de respirar. Aí quando ela tem um tempinho ali para descansar, é quando o corpo fala, né? Aquele relaxamento é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque é quando você percebe realmente que você não estava vivenciando de maneira gostosa, saudável, né? E aí o corpo fala com inúmeros sintomas, né? Que são as doenças emocionais com sintomas físicos, né? As doenças de fato psíquicas, né? Que é de fundo emocional. E o corpo fala com N questões, desde alergia, a dores, algumas mulheres simplesmente paralisam. Então, assim, tem algumas, né, mais sério, assim, que já perderam por um determinado período, desde uma parte da visão, outra parte da audição. Então, assim, a gente está falando de coisa muito séria, né? Então, que a gente precisa entender que um momento de tristeza, normal em qualquer ser humano, mas se aquilo se alongar muito, né, e junto com aquela tristeza vier aquela apatia, aquela sensação de tanto faz se eu tô viva, se eu tô morta, pra que eu vou pentear o cabelo, pra que eu vou tomar banho, pra que eu vou me arrumar, pra que eu vou querer ficar bem, porque sim, porque é importante, porque é a sua vida, porque você tem que ser protagonista da sua história, porque você não tá fazendo isso pra receber nenhuma visita, você tá fazendo pra você. Então, assim, se a gente fica muito tempo a mãezinha, no caso da depressão pós-parto, né? Se percebe essa tristeza por um longo tempo, essa falta de vontade de fazer as coisas. Se era uma mulher que até então gostava de se arrumar, gostava de lavar o cabelo, de se arrumar minimamente falando. Não tô falando de se arrumar e ir pra festa e ter uma vida social, mesmo porque a gente que é mãe sabe que é inviável no início. Mas, assim, a falta de vontade de viver, de se arrumar, perder totalmente aquele desejo, né, de se olhar no espelho e se ver como mulher e for por muito tempo, né, por um período alerta, prolongado, né? Já é um alerta. Então a gente precisa se reencontrar, né, com a gente como mulher, entender que se a gente se cuidar um pouquinho mais e na medida da segurança, digamos, deixar o bebê ali com toda a segurança, com todo o cuidado, com todo o amor, com toda a proteção, mas a gente de fato se priorizar, porque eu acho que primeiro, de fato, a gente tem que estar bem com a nossa máscara de oxigênio, e isso vai refletir de maneira positiva nos outros, né? Especialmente no bebê naquele momento. Se a gente entender isso e não se deixar de lado, a gente vai levar uma vida não só naquele momento, né? Mas em todas outras épocas da nossa vida de maneira muito mais saudável com a gente, né? Então, por isso também, não menos importante, a importância dessa rede de apoio nesse momento, né? Do pai, enfim, de pessoas que possam auxiliar aquela mãezinha e observar, né? Talvez algumas atitudes daquela mãe que já conhecia antes da maternidade e ver que não está batendo, né? Que pode ser perigoso, que pode ser um alerta e aquela pessoa... diferenciado, né? Que às vezes também a pessoa não percebe, né? Ela perde até o interesse pelo bebê, não é verdade? Ela fica também num estágio... pode acontecer. Num estágio assim tão triste, e às vezes quando está mais avançado, histórias que a gente vê aí na mídia, da mãe perder até o interesse pelo bebê. Sim, não porque ela queira, não por desleixo, mas simplesmente porque ela já está ali com a depressão. Sim. Às vezes ninguém detectou, aquela rede de apoio não foi o suficiente ali para estar dando aquele suporte, aquela atenção, e ela chegou naquele estágio ali. É triste, né? Aí que chega a hora de precisar de um profissional. Sim. Coisa que muitas pessoas pensam, não, eu vou dar conta. Quando se vê, já está ali perdida. Isso, é o que eu costumo falar no consultório, né? Depressão pós-parto ou não. Não espera precisar, faz como forma de prevenção, né? Tudo na vida hoje
sem perceber, a gente faz como forma de prevenção. Não espera, por exemplo, o celular descarregar total. A gente já está carregando no 50%. Não espera o carro parar sem gasolina, Exatamente. já está botando gasolina. Não espera, enfim, por que o nosso bem mais precioso, a nossa saúde mental, a gente vai deixando para depois, né? Vai protelando esse cuidado. Que eu falo para os pacientes, ok, quando você perder o seu réu primário, você vem aqui, eu vou te ajudar na medida do possível, dentro da minha competência. Mas entenda que os prejuízos serão muito maiores. Se você pode fazer isso como forma de prevenção, né? Não esperar, como eu já escutei de algumas mãezinhas, o que você bem disse, perder o interesse pelo bebê, não querer dar banho no bebê, tá vendo que o bebê tá chorando e é de fome e o seu leite tá lá, né? O peito, tudo. E não querer dar. Aí outras mãezinhas, sim, tiveram, depois de perceber, né, essas sensações mais complicadas, digamos assim, já no auge mais da depressão mais profundo, buscar ajuda, e aí com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, né, isso foi trabalhado, e aí agora a gente tem que desconstruir a questão da culpa que essa mulher tem. Nossa, eu não cuidei do meu filho direito, ou eu não estava amando meu filho naquele momento. Não, não é nada disso, porque convenhamos, tem mães e mães. Na verdade, assim, tem mães e tem mulheres que pariram alguma criança, que não necessariamente, ao meu ver, tornam essas mulheres mães a esse momento, né? Ainda bem que também que isso acontece, porque tem outras mães de coração que adotam e, por questões médicas, né, não puderam ter os seus filhos de barriga e têm de coração. Acho que as coisas acontecem de maneira perfeita, assim. É verdade. Então, assim, vamos nos observar, vamos respeitar o nosso momento de mãe, né? O nosso, que enfim, tem uma filha também. Então, se a gente parar para pensar, né, depois de um tempo, nossa, eu podia ter feito isso, ou não devia ter feito aquilo, ou podia ter aceitado mais ajuda. Então, assim, é um processo de construção, né? O pós-parto e a vida, né? Então, assim, se a gente pode falar sobre isso, tentar alertar as mulheres e essa rede de apoio, isso é muito bom, né? Se isso chegar no ouvido de uma mãezinha e ela se observar, dar um passinho para trás, observar que aquele cenário não está muito legal, favorável e saudável para ela e para o bebê, ela aceitar ajuda, ela pedir por socorro, ela gritar, ei, tô aqui, por favor, alguém pode fazer alguma coisa? E, de fato, buscar essa ajuda, né? Seja no consultório de psicólogo, seja uma medicação, que aí, se ela estiver amamentando, vai com a sua pediatra, enfim, mas quem vai passar essa medicação é um psiquiatra, enfim, toda uma equipe, né, que de fato vai orientá-la a passar por esse período que é tão sensível, mas assim, de maneira mais equilibrada, né, mais saudável e, por que não, de maneira mais gostosa, porque é um momento especial, né, que pode e deve ser muito, muito bom essa troca de energia, enfim, esse contato, essas questões tão boas, né, mãe, bebê, mas também se não for cuidado, se não tiver atenção devida, pode ser um momento muito turbulento. Então, se faz necessário esse olhar de mais atenção. Verdade. Quais as estratégias você acha que podem ajudar aí uma mãe a manter a saúde mental durante e após a gestação? Certo. Durante a gestação, né? Muitas mães a gente vê que engravidam sem muita vontade, digamos, sem um planejamento. Exato. Mais uma vez que aconteceu, vamos trabalhar com a possibilidade que, de fato, vamos ter esse bebezinho e ser a melhor mãe do mundo. A mulher parar a vida, né? Quem sou eu aqui para dizer não pode, ou não pode não se faz necessário. Mas, assim, claro que você fazer um pré-natal, você fazer os exames, você entender a importância de ter os cuidados necessários nesse momento para você e para o bebê, começa por aí, né? Eu vejo meninas que engravidam tão novas, às vezes adolescentes, e têm, sim, esse comprometimento, e de repente uma mulher mais madura, digamos assim, eu não vou nem dizer madura, vou dizer uma idade mais avançada, que deveria ser madura, continua bebendo ou fumando ou fazendo determinadas coisas. Não estou julgando, mas estou. Porque a partir do momento que está grávida, tem um bebê, ela é responsável. Com certeza. E deveria ter essa consciência. Então, assim, começa de fato pela gravidez. E, assim, não aceitar ficar em situações com pessoas que são tóxicas, né? Se colocar em determinadas situações, de fato, relacionamentos abusivos,
Porque, gente, tem uma criancinha que está em desenvolvimento na sua barriga e tudo de bom, de ruim, ela vai absorver, você acreditando nisso ou não. Então, você tem essa responsabilidade, né? Você deveria, pelo menos, ser a pessoa responsável por quem está na sua barriga. O que você vai fazer depois, enfim, se não quiser, vai dar para adoção, não sei, né? Aí já são outras questões. Mas, enquanto está na sua barriga, até se você, de fato, já é e quer ser a melhor mãe do mundo, que a gente busca isso como mãe, verdadeiramente, né, as mães de fato, é ter os cuidados necessários e entender que se a questão da tristeza, da falta de vontade de fazer as coisas, enfim, estiver ali constantemente acontecendo isso contigo, já buscar uma ajuda no consultório, né, com um profissional da psicologia, que vai te ajudar também, por que não, a vivenciar esse momento, né? Te ajudar a entender as transformações, não no teu corpo, né, e aí a tua ginecologista, tudo, mas especialmente na tua mente, né, com relação às emoções, os teus sentimentos, enfim, dá uma viradinha de chave na nossa cabeça, né, muita coisa, de fato, a gente entende que não é mais tão importante, mas não deixar totalmente aquela mulher de lado, a vaidade, absolutamente, porque não é legal, né, então começa daí também, e aí quando se torna mãe, que o bebezinho nasce, esses cuidados que a gente falou inicialmente, porque é uma fase linda, é uma fase de transformação, que talvez aquele peso na balança que a gente tinha antes, né, sempre vai ficar secundário naquele momento, né, enfim, um cabelo que talvez vivesse ali muito perfeito, vai botar um coque e a gente está extremamente feliz e realizado e está tudo bem, mas assim, tudo de maneira equilibrada, né, que possa e deva ser saudável, assim, para todo mundo. Porque o período da gravidez, ele é um período que a mulher está muito sensível, né? Aí ela fica propensa a passar por tudo isso, por essas transformações, e enfim. E como você descreveria aí a importância de ter aí uma rede de apoio ativa para uma mãe e o seu recém-nascido? Sim, de maneira saudável, né? Aquela coisa, porque também esses dias, enfim, dando uma palestra para umas futuras mãezinhas, já mãezinhas, né? Mas com os bebês na barriga. Começa, né? Algumas mãezinhas, se tem ali os seus companheiros, essa rede já pode ser de apoio, maravilhosa, se for boa, e pode ser uma coisa desastrosa, né? A gente sabe que então, tem famílias assim, e famílias, exatamente. Né? Na verdade, assim, tem família e parente. Isso, né? verdade. Tem uns parentes, pelo amor de Deus, melhor distante. Então, assim, antes você ficar só, entre aspas, com o seu bebê, na sua solitude, no seu momento tão único, particular, tão bom, gostoso, saudável, do que a todo custo, de maneira nada saudável, muito pelo contrário, de maneira bem tóxica, você ficar, sei lá, com aquele companheiro que não te ajuda em nada, só te atrapalha, porque o namorado... Gente, hoje a pessoa mais importante da sua vida, né, depois de você, enfim, é essa pessoinha que você tem essa responsabilidade, que não é só afetiva, não. Então, assim, entender que você tem essa responsabilidade. A rede de apoio, né, pessoas estão lá que podem, de fato, ser rede de apoio e pode ser, assim, de grande responsabilidade, coisas bem ruins. Então, que você, né, mulher, mãezinha agora, se posicione, não aceite menos do que você merece. Não, de repente, aí já é outra pauta. Não acho que é presente de Deus aquela pessoa que, sabe, te coloca para baixo, fala coisas, especialmente na gravidez, para você fazer isso ou não fazer aquilo, ou não botar essa roupa, ou não... Não aceite, porque nem grávida e nem se não estiver grávida, porque isso vai adoecendo, né? Então a gente, como você também já disse, fica mais sensível, mais vulnerável, tudo a gente potencializa, né? É natural nessa fase de maior sensibilidade. Mas convenhamos, qualquer pessoa ali que estiver constantemente tentando diminuir você, né? Te desmerecer, fazer com que você não enxergue os seus valores, não é uma pessoa para você estar junto, né? Então é um momento muito lindo e que merece você vivenciar da melhor maneira possível, com pessoas legais que mereçam estar com você e locais também que você se sinta bem, né? Não se colocar em situações desagradáveis, desfavoráveis e tóxicas, porque é você e uma pessoinha que não tem culpa de nada, verdade, e que depende de você se posicionar. Até porque uma coisa leva a outra, né? Falando-se de relacionamento, a gente realmente tem, as mulheres em si, tem que realmente aí rever seus conceitos, ver com quem está se envolvendo, porque
naquele meio daquele envolvimento, independentemente de ser, né, um casamento ou apenas uma ficada. Esses jovens de hoje é uma ficada. Isso aí pode gerar um bebê. Isso. E na geração desse bebê aí, tudo pode acarretar, tudo pode acontecer, né? É verdade. E aí tem que prevenir. O bebê está ali, uma besteira já foi feita. Não vejamos o bebê como uma besteira, absolutamente, é um filho, é uma vida. Mas o ato impensado. Mas não vamos dar continuidade a outras questões que não precisam. Por exemplo, estar no relacionamento que não seja legal, né? Mas, assim, só reforçando, como eu falei inicialmente, né, essa porcentagem de mulheres que podem, né, ter ali, de fato, esse processo de depressão pós-parto, isso não é uma ciência exata, né? Não é um número fechado, que eu tô triste, é depressão. Não, né? Como a gente já falou, é normal, é um processo de muitas mudanças, né, corporais e psicológicas, mas fazer essa análise, né, para de fato não deixar essa tristeza prolongada, essa falta de vontade de viver, né, de se cuidar, para não te afetar, que não só naquele momento, né, você vai perceber de fato questões negativas relacionadas, mas assim, isso pode se estender para uma vida inteira, né? Se você não ressignificar, se você não se cuidar, se você não virar uma chavezinha e de fato, peraí, eu preciso me cuidar, eu preciso entender que eu sou muito mãe, mas sou muito mulher, e no dia que eu tiver, sei lá, 5% mulher, sabe, eu vou vivenciar aquele 5%, no dia que eu tiver 50% mãe, eu vou vivenciar, mas assim, vai ser o seu 100% naquele dia. Então, se cuide, se acolha, se ama, a questão do amor próprio, né? Exatamente. E respeite o seu momento, é um processo, né? A mulher, quando ela se ama, que ela resolve virar a página e se enxergar como mulher e aprende a se amar, aquilo ali muda. Sim. Muda e muda, assim, de uma forma significativa. É verdade. É incrível. Em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Não tô certa? É muito legal, sim. Pois é, olha. Agora fala pra gente, quais são os sinais precoces aí que você acha que as mães e os seus entes queridos devem observar para identificar aí a depressão no pós-parto? Tá, no pós que a gente já pode ter esse olhar de maior sensibilidade desde a gravidez, tá? Especialmente aquela grávida que tem, de fato, esse suporte, né, de algum familiar, algum amigo. Se aquela pessoa, por exemplo, não tem mais vontade de fazer nada, não tô falando daquele cansaço normal da gravidez, que aí, né, tem aquela preguiça que, meu Deus, é normal. Mas, assim, aquela falta de desejo de se arrumar, de sair de casa, de não querer ver ou falar com ninguém, querer cada vez mais, cada dia mais, né, de maneira bem intensa mesmo, querer, sei lá, talvez até ficar num quarto escuro, não querer contato com ninguém, ou comer demais, ou comer de menos, ou às vezes nem tá se cuidando ali com relação aos exames, com o bebê, né, enfim, especialmente depois que nasce, aí como a gente já falou também, essa questão de não querer ter os cuidados com o bebê, de mal olhar na criança, de deixar a criança chorando porque não consegue ou não quer, ou, né, não tá com vontade de fato de exercer a maternidade. Então, assim, essas são algumas questões a serem, de fato, observadas e precisa da intervenção de alguém, né, de maneira sensível, né, que seja uma fala colocada de maneira respeitosa, cuidadosa, mas precisa da intervenção de os cuidados, né, de uma equipe, de um apoio mesmo, de um suporte. Porque a gente sabe que as indisposições a gente tem normal, todo dia. Não precisa nem estar grávida, né? Mas tipo assim, quando ela se prolonga, sim, aí é uma forma de ficar preocupada, não é verdade? Exatamente. Entendido. E de que forma aí o diagnóstico tardio de depressão pós-parto ele pode afetar aí na recuperação da mãe? Certo. Olha, eu já ouvi falar que já atendi mãezinhas que naquele momento, né, no início da terapia, da psicoterapia, que é o processo dentro do consultório, disseram, tô com depressão pós-parto, enfim, já tinham isso muito em mente e já tinha diagnóstico. Falei, eu imaginando, né, bebezinho de alguns dias ou meses, tá, tem quantos anos? Tem 7, 8 anos, a filha ou o filho. Ou seja, se não cuidado, é igual ao luto, se não vivenciado de maneira cuidadosa, respeitosa, de fato respeitando aquele processo,
pode se estender por muito tempo. E você pode, a partir do momento que você tem um mínimo de entendimento, de fato, começar a observar depois de alguns anos, realmente, né? E aí essa questão dos prejuízos são incontáveis, né? Porque você foi perdendo literalmente muito tempo, né? Foi deixando de lado alguns cuidados com você e com o filho, sem entender muitas coisas, foi carregando uma culpa, né? Uma sensação de ser a pior mãe do mundo, ou a pior mulher do mundo, se crucificar, se criticar constantemente. Isso, com certeza, refletia de maneira negativa, né? E nos cuidados com a criança. Então, assim, se a gente não se cuidar como mulher, como mãe, fizer demais ou de menos, né? Não tem ali digamos, não dá pra gente colocar numa balança, mas tentar, na medida do possível, de maneira equilibrada, fazer ali nem de mais nem de menos, porque se a gente também, eu costumo falar, né, se colocar água demais numa planta, ela morre. Então, às vezes, a gente também, como mãe, sobrecarrega, é muito cuidado, é muito amor, só que assim, isso vem um sufocamento tão grande para você e para a criança, né? E aí, a vida inteira, você pode ter consequências desastrosas, negativas, de cuidado de menos ou cuidado de mais. Então, tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio, tem que né? ter um equilíbrio. E como você acredita que os sintomas leves de depressão aí pós-parto, eles podem evoluir com o tempo? Eles podem evoluir dentro dessa situação que a gente colocou, de desenvolver cada vez mais esse sentimento, por exemplo, da mulher não querer cuidar, não querer, né, desenvolver de fato o papel dela como mãe, desempenhar o papel dela como mãe, ou também, em contrapartida, se sentir culpada, né, e não querer fazer isso, enfim. Mas os leves, eu não estou falando da depressão propriamente dita, né, aquele cansaço, aquela sensação de que se perdeu dela como mulher, mas ao longo do tempo isso vai se recuperando, porque não é todo dia que o bebê vai ficar 24 horas acordado em algum momento, né? Mas também a gente fala que vai querer descansar quando eles dormem, mas a gente tem mães e mães, né? Enfim, eu brinco quando eu lembro assim, quando a minha filha dormia um tempinho maior, chegava perto dela ver se estava respirando, se demorasse demais o soninho, eu falei, tem uma coisa errada. Quando eu via, ela já tinha acordado, já era todo um processo. Mas, enfim, a gente, de fato, tentar, na medida do possível, levar com leveza, né? Brincar de boneca, enfim, entre aspas, né? Brincar de casinha naquele momento com aquela pessoinha tão pequenininha, mas entender que, assim, as dificuldades relativas àquele novo momento, né? São, de fato, relativas àquele momento, né? Que o seu sono depois vai ficar regulado, ou não sei, quando for adolescente piora. Mas, enfim, vamos ter fé e esperança que sim, o sono vai ficar mais de boa, daqui a pouco, vai criando independência em cada fase, né? Cada criança vai ficando independente, depois vai ter escolinha, vai ter tudo. Mas, assim, entender que faz parte, né? Você teve um bebê, ninguém é alienado e achar que a vida vai ser exatamente do mesmo jeito, saiu da maternidade, vida normal, vida que segue, sem nenhuma mudança, não é assim que funciona também, né? Então, que tenhamos consciência que se faz necessário, sim, mudarmos alguns comportamentos, mas observarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções e entender que pode ser muito, muito, muito bom se a gente cuidar, como de fato merece ser cuidado, ou pode ser muito ruim e perigoso se a gente negligenciar, né, determinados comportamentos. É verdade. Cada fase aí da gente é um processo, hein? E haja saúde mental. Por isso a importância de se cuidar da saúde mental em todas as fases da vida, desde sempre para sempre. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral, façamos isso sempre. O que você acha aí que pode ser feito para garantir que as mães elas recebam aí ajuda oportuna e adequada também aí para a depressão pós-parto? Pois após, como eu falei, desde o início, assim, desde a gravidez, né? Tem mãezinhas, a gente tá falando dessa rede de apoio, de família e tudo mais. E aí, quem não tem? Como é que faz? Porque tem gente que não tem, Exato. né? Às vezes fica com aquele pai que não é pai, porque não tem uma família. Gente, se você tiver a possibilidade de ficar sozinha, na melhor companhia do mundo, que é a sua, e sim, buscar apoio de uma equipe multidisciplinar. Como assim? Você tá fazendo o acompanhamento
pré-natal. Então, assim, minimamente você já vai conhecer ali um ginecologista, um pediatra. Você vai também conversar com essas pessoas, né? Buscar ajuda, buscar indicação de outros profissionais, e esses, por sua vez, te indicam, né, outros profissionais, profissional da psicologia, se for o caso da psiquiatria, para você tomar uma medicação leve, enfim, que você possa, né, que não vá prejudicar se você está grávida ou depois se estiver amamentando, mas assim, buscar com esses profissionais, com essas pessoas que estudaram, que se capacitaram, que vão te ajudar a vivenciar esse momento tão bonito, tão especial, e que pode ser, de novo, muito bom ou muito ruim se a gente não tiver os cuidados necessários, né? Porque é uma rede de apoio, e de novo, rede de família é uma coisa, parente é outra, às vezes você vai ter esse suporte, esse apoio de pessoas que não são da tua família, né? É aquele melhor amigo, é aquela vizinha, é aquela colega de trabalho, enfim. Então, são pessoas que não necessariamente, de fato, são parentes, mas é o seu coração que escolhe, que acolhe. Só se permita viver esse momento com pessoas que, de fato, lhe fazem bem, né? Que você confia, que sabe que são pessoas boas, que são pessoas que vão te dar o melhor suporte, o melhor apoio, e vão somar na tua vida, vão agregar. Não são pessoas que, de fato, vão te tirar do sério, te estressar, porque tudo que uma mãezinha, né, não precisa é de estresse, né? E aí, então, seja você responsável por fazer essa escolha dessas pessoas certas nesse momento tão maravilhoso. E o que você considera aí que pode ser os maiores desafios aí para uma mãe ao tentar buscar aí ajuda para a depressão pós-parto? O maior desafio de uma mãe é ter um filho, né? Primeiro, que é para a vida inteira, graças a Deus. Verdade. Não é isso, não é uma coisa tão difícil, tão complexo, porque assim, quem vai estar perto de você, quem vai estar contigo, as pessoas que você vai estar vivendo aquele momento, são pessoas que você tem um mínimo de intimidade, né? São pessoas que você gosta, pessoas mais próximas, né? Que de fato você vai querer estar, né? Que estejam com você naquele momento tão importante. Então, assim, muitas mãezinhas que eu escuto, né? Precisam desconstruir essa ideia de que, não, eu não vou pedir ajuda. Até tem essas pessoas lá que ela gosta, que ela sabe que pode contar, mas porque ela não quer atrapalhar, ou ela vai se sentir menos mãe, ou ela vai se sentir fraca ou incapaz. Só desconstrua essa ideia. Porque acho que todo tá incomodando mundo alguém. Exatamente. Então, desconstrua essa ideia, você não vai estar incomodando ninguém. Se a pessoa se colocou à disposição, ela quer te ajudar, né? Então, assim, busque apoio, busque ajuda, busque esse suporte, porque no final vai sair todo mundo ganhando, pode acreditar, né? Então, se faz necessário, é importante sim. E como você acha que a falta de apoio pode afetar aí na capacidade de uma mãe e de cuidar de si mesma e do bebê? É difícil, né? Porque também, se a gente colocar, não tem ninguém, não tem um ser humano que vá dar um mínimo de suporte, né? É difícil porque a mãe precisa ser mãe, a mulher precisa ser mãe, precisa trabalhar, precisa, enfim, ser dona de casa, precisa tudo isso. Acho importante, né, a gente se permitir ter essa rede de apoio, mas também eu queria não só focar nisso, porque, de novo, tem algumas mãezinhas que não têm. E aí elas vão se sentir, já não estão no momento de maior segurança, né, como mulher, e por sua vez isso vai refletir no lado dela de mãe. Então, não focar 100% nessa ideia que, se não tiver essa rede de apoio, ela vai ser a melhor mãe que ela pode ser. O bebê vai ter todo o amor, todo o cuidado. Algumas coisas, de repente, podem ficar atropeladas, algumas fraldas ela vai deixar para lavar amanhã ou nunca, sei lá. Sabe, não vai ter aquela casa 100% organizada, arrumadinha, e tá tudo bem. Eu penso assim, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Seja, né, naquele momento de gravidez ou depois, mas se você pode ter alguém e, por questão de orgulho ou de achar que vai incomodar você, não buscar essa ajuda, não faça isso. Mas é importante, não diria, é necessário. Não, porque se não tem, né, não vamos aqui plantar uma sementinha no coração dessa mãe para ela, né, ficar pior.
Mas se tiver qualquer pessoa capaz e que esteja disposta a te ajudar nesse momento, aceite essa ajuda que, se você não estiver pensando em você, pense justamente no seu filho, na sua filha, para você descansar, para você ficar bem, para você se sentir um pouco mais inteira, para você ter uma capacidade maior de cuidar do seu bebê, né? Então, é importante sim. É verdade. E quais são aí, na sua opinião, os melhores métodos para ajudar uma mãe se conectar emocionalmente aí com o bebê durante a depressão pós-parto? Certo. Não ficar dizendo, por exemplo, né, que eu escuto assim no consultório, mulher, é teu filho, tu tem que cuidar agora, tu tem que pegar, tu tem que fazer... Não é nada disso. É importante, é legal, é gostoso, essa conexão vai acontecer de maneira natural, mas assim, que tenhamos primeiro a sensibilidade de acolher a mulher, né? A mulher estando bem, a mãe, ela vai aparecer, vai brotar, sabe, daqui a pouco vai se instalar lá e vai ser a melhor mãe que ela pode ser. Mas assim, ajudar, né, nos cuidados com o bebê, se... necessário for, não, com certeza é necessário, se a mulher a gente já está falando de depressão pós-parto, mas primeiro acolher a mulher, né? E depois a mãezinha, que também vai precisar daquele suporte. Muitas mães também relatam depois que recebem, enfim, lembrancinhas, né, das visitas só para os bebês, fralda, tudo isso é importante, né? Vamos... deixar claro aqui. Mas, assim, leva uma rosa para aquela mulher, um bombom, alguma coisa que sabe que ela gosta, sabe? Qualquer coisa. Então, assim, lembra que antes de ter uma mãe, tem uma mulher. Então, assim, não é o presente, não é o valor financeiro, é o valor emocional, é o carinho, é o cuidado, paga um jantar. Esses dias uma mãe, né? Ai, fulano perguntou o que eu queria comer, eu brinquei, disse que era sushi, entregou lá em casa. Tipo assim, pra ela foi fenomenal, entendeu? Então, assim, Faz uma coisa... uma coisa aparentemente... Outra ganhou um gloss, um negócio. Então, assim, só lembra que tem uma mulher antes de ter uma mãe. Porque aí a mulher recebe... A mulher não, né? A mãe. É fralda, é o negócio de tirar o leite do peito, é não sei o quê. Gente, aí outra coisa que eu escutei também. Além de não me olharem mais como mulher, estão me olhando como... Eu vou reproduzir a fala. Primeiro que passa pela gestação, ninguém chama mais a pessoa pelo nome, é só buchuda. Exatamente. Aí foi o que ela falou assim, né? Eu vou reproduzir a fala, tá? Porque se ela estiver escutando, vai ser que ela, mas óbvio que eu não vou falar. Ela falou assim, gente, me tratam agora, além de, né, não me chamar pelo nome, foi o que ela disse, mas assim, como se fosse uma vaca. Tipo assim, é hora de o leite. Aí o negócio de tira o leite. Meu Deus, isso, eu tô me perdendo de mim. Assim. Então, tenhamos esse olhar de maior sensibilidade, porque isso vai refletir de maneira positiva naquela mulher que é mãe na maternidade com o bebê, e todo mundo vai sair ganhando. É verdade. Inclusive, as pessoas, elas não sabem como, a maioria, não digo todas, não vamos generalizar, não sabe abordar... Chega, como você acabou de falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tu tem que cuidar, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, sem julgar, porque cada pessoa é uma pessoa. Você não sabe o nível de sentimento daquela pessoa, o que é que ela está passando. Inclusive, a gente, como mãe, se vê em outra mãe. Inclusive, já cheguei a visitar uma mãe, nossa, pense na gestação difícil, no parto difícil, e fora que quando a gente passa pela maternidade, a gente passa por aquele período delicado, você fica ali querendo carinho, querendo apoio. Sim. Aí eu fui visitá-la depois de uns dias, né? Deixei ela descansar. A gente sabe que a primeira semana é difícil até o primeiro mês, né? O bebê chora muito, quer mamar o tempo todo, é aqueles dias mais críticos pós-parto. Aí eu não só levei uma lembrança para o bebê, eu levei para a mãe, né? Eu levei um sutiã de amamentar e uma blusa assim por cima que ela podia tirar o peito sem estar se descobrindo e só sair o bico do peito para o bebê mamar. Era bem interessante. Que legal. Ela ficou tão feliz, tão feliz. Então, assim, poxa... É um gesto tão simples, mas com a grandiosidade. Você não pode dar uma coisa maior, dá uma coisa pequena, ou dá tua atenção, dá teu carinho. Isso tudo é muito importante, não é, com doutora? certeza. Essa faz atenção, uma diferença muito grande. Ou períodos indelicados. Quem já foi mãe sabe. É o melhor...
Tem uns momentos que não são tão legais, mas É verdade. a maternidade é uma coisa muito boa, muito gostosa. Filho é para sempre, enfim, é o amor né? Os amores, enfim, quem tem mais de uma tem os amores da nossa vida. Mas tem momentos que a gente quer fazer a mala, deixar o probleminha de lado, mas no meio, só de pensar no meio do caminho, a gente quer levar o problema junto também. É verdade. Mas é bom jeito. Demais. Mas quem puder ajudar, ajude, porque é importante, sim. Com certeza. E como o estigma em torno aí à depressão pós-parto, ela pode impactar a disposição das mães em buscar ajuda? Certo. Só antes de fato entrar aqui nessa questão, se você, né, que está grávida, enfim, acabou de ter bebê, já teve episódios de depressão, né, que de fato foi diagnosticado, que sabe que alguns momentos eles podem desencadear de fato aquelas questões bem complicadas emocionalmente falando, você já tendo isso, aumenta consideravelmente a chance de você ter uma depressão pós-parto. Então, assim, o ideal seria que no momento da gravidez, ou se fosse uma gravidez planejada, antes mesmo de engravidar, já começasse o processo da psicoterapia, né? Para entender essas mudanças, para aceitar, para respeitar o processo e tudo mais, né? E aí, nesse momento de buscar ajuda, ele acontece, deveria, né, ser de maneira natural a partir do momento que você se observasse diferente, de novo, uma tristeza prolongada, sem vontade de fazer muita coisa, quando você observa que você se perdeu de você para tentar se encaixar naquele mundo, né, naquele novo momento da maternidade, e não consegue se movimentar, não tem forças mesmo, né, é incapacitante quando a gente está falando de um grau ali mais elevado, né, você fica constantemente num cansaço físico e principalmente emocional. Te paralisa, te engessa, tu não consegue fazer mais nada. Então, assim, aí você fica à mercê da ajuda de outras pessoas e essas outras pessoas, rede de apoio, que de fato vão te conduzir, né, para os profissionais, enfim, capacitados para te ajudar nesse novo momento. Mas o interessante é que antes você tenha esse olhar e da mesma maneira que você faz o pré-natal, que você já buscou um pediatra da tua confiança, um ginecologista, que talvez você vá num dermato da tua confiança, busca um profissional da psicologia da tua confiança, né? Porque isso faz necessário ali que ter esse vínculo também, porque depois só para você, não que também não aconteça, mas assim, só chorar depois, com uma pessoa que não tem nenhum vínculo, que você não estabeleceu ali nenhuma intimidade, não vai fluir, né, de fato, como iria fluir se já fosse uma pessoa que você já tivesse um acompanhamento, já tivesse ali o processo da psicoterapia, né? Então, se faz necessário, com certeza, você, se puder, né, se não puder, faça um esforço para poder ter esse acompanhamento. Inclusive, já vi situações em que a mãe já sofria antes da gravidez. Então, ela mesma buscou ajuda no período de gravidez, passou a ser assistida com mais atenção redobrada, devido a já ter passado por um estágio de depressão, ansiedade. E aí foi acompanhada e, graças a Deus, não acarretou coisas piores, levou uma gravidez normal, um pós-parto dentro da normalidade. Exatamente. Porque já sabia que tinha essa preocupação de poder passar por isso, então a pessoa já buscou ajuda. Isso é normal, isso pode acontecer, isso está relacionado. Porque quando a gente não sabe, não entende, desconhece o processo, né? No primeiro momento que você fica triste, olha para a criança sem muita vontade, de fato, de naquele momento, às vezes, querer carregar, você se sente a pior pessoa, a pior mãe, o pior ser humano, e isso vai acarretar outras mudanças. Ela né? chega a sentir um sentimento de incapacidade, de se sentir incapaz quando elas estão passando pela depressão pós-parto? Sim, se você não entende, né? De fato que algumas emoções são inerentes àquele momento, você pode já estava ruim, né? Aí tá mais sensível, né? Mais vulnerável, com certeza vai ficar pior, né? Tudo potencializa de ruim, porque de bom parece que a gente não dá muito valor, né? Não tem ali uma importância, não tem um peso, mas assim, qualquer coisinha que não é legal, que você já tem uma sensibilidade maior, aquilo te afeta, né? Te atrapalha. Então, por isso, mais uma vez, sempre
fazer de maneira preventiva, né? Cuidar do dente, cuidar de todas as áreas, né, do nosso corpo, né? De maneira preventiva. Então, saúde mental não deveria ser a última coisa, não. Na verdade, deveria ser a primeira, né? Porque, assim, as doenças psicossomáticas são de fundo emocional e o corpo fala, né? Muitas pessoas têm dores no corpo, fazem os exames e não dá nada. Mas o fato de não dar nada no exame clínico, se tu vive com dor, com desconforto, vomitando, passando mal, não consegue dormir, uma série de questões te incomodando, te afetando, significa que tu não tem nada? Absolutamente. Então, assim, a gente precisa cuidar do emocional. Isso é muito sério. Esse problema de saúde mental, ele afeta o corpo. Total. Totalmente. Sem dúvida nenhuma. E de que maneira você aí acredita que a comunicação aberta entre os parceiros ela pode influenciar aí na prevenção e o tratamento da depressão pós-parto? Certo, vamos falar da prevenção, porque se a gente prevenir, não tem o que se falar em tratamento, né? Até então, era um homem e uma mulher. A partir do momento, né, que teve uma gravidez, aí tem um bebê, é um pai e uma mãe também, sem, naturalmente, deixar o homem e a mulher de lado, né? A gente tem que buscar ali um equilíbrio. Respeitar, né, respeitar o tempo do outro, especialmente o homem, porque as mudanças de fato acontecem com a mulher, apesar também que tem uns pais que são tão parceiros, que ficam mais enjoados que a mulher, tá? Então, eu já recebi isso no consultório também, já fiz terapia de casal no momento que a mulher tá grávida, não é porque tava tendo nenhum BO, não, porque eles queriam, de fato, já entender o processo, o pai já ia com a mãezinha para fazer aquelas coisas com a pediatra, com boneca, né? Fazendo de conta que estava dando banho, enfim, botar para rotar todo aquele processo. Então, se preparando, né? Exatamente. Não que, né, no momento que o bebê nascer vai ser daquele jeito, sem querer desanimar, mas se faz necessário. Passa bem longe. Mas é legal, sabe? Então, assim, o interesse, né? É justamente o interesse, a disponibilidade, né? Quando o companheiro é de fato um companheiro, é um homem, é um pai, é uma pessoa responsável que vai te ajudar naquele processo, isso é maravilhoso, né? Porque é difícil, né? É complicado aquele momento. E você tem uma pessoa que te apoia, que tá ali contigo nos momentos bons e ruins, quando você tá bonita e maquiada, ou quando você tá descabelada e não consegue nem escovar os dentes, porque tem isso também. Então, assim, é a pessoa certa naquele momento, né? De novo, não aceite menos do que você merece. Entenda que se for uma pessoa que não tá te ajudando em nada, absolutamente nada, não entende, não respeita, não quer saber, né? Não te escuta, também não busca ajuda, acha que você tem outras pessoas para te ajudar, isso é besteira. Então, assim, reveja os seus conceitos, né? A criança já tá aí, ele já vai ser, quer dizer, ele não vai ser o pai se ele tem esse comportamento, ele é o genitor, mas, assim, não se coloque numa situação que você vai ficar pior e vai ser uma mulher pior e vai ser uma mãe pior por causa de uma pessoa que definitivamente não vale aquele seu estresse, né? Então, a pessoa pode estar lá te ajudando muito, né? Te ajudando não no sentido te ajudando, é parceria, né? Te ajudando, que eu digo, a vivenciar da melhor maneira aquele momento, porque o marido ou o pai não ajuda a mulher fazendo a comida ou trocando a fralda, não. Isso não é ajuda. Isso ele está compartilhando as obrigações, né? A obrigação do casal, do pai, da mãe, enfim. Mas é uma pessoa que não vai te ajudar em absolutamente nada, vivenciar da melhor maneira aquele momento, e tá longe de ser um companheiro, e tá longe de ser uma pessoa boa para você e, por sua vez, para o bebê. Então, definitivamente não vale a pena. Hoje em dia, doutora, me corrija se eu estiver errada, a gente tem que quebrar esse tabu quanto mulher de que homem não pode somar igualmente com a mulher. Sobrecarrega a mulher, quanto dona de casa, quanto mãe de família. Eu acho que ambas as partes têm que se ajudar. O cara, enfim, aí tem outras questões, pode ser outra pauta. A masculinidade frágil, que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, não existe isso, né? Isso aí é uma fala machista, ignorante, desrespeitosa, e que de fato vai de encontro com tudo de bom, com tudo de positivo, e que mulher nenhuma merece passar nem esse momento e nem qualquer um outro do lado de um cara que tem essa cabeça retrógrada. É verdade. E quais são as principais barreiras aí que você vê para identificar aí precoce e o tratamento da depressão pós-parto? Pois é, eu não diria assim como uma barreira, porque parece uma coisa tão intransponível, né? Mas, assim, dificuldades de você entender mesmo esse processo, né? Algumas
que tem ou não a rede de apoio, mas, né, de você desconstruir aquele pensamento que, se eu pedir ajuda, eu vou estar sendo menos mulher ou menos mãe, ou vou estar demonstrando fraqueza. Então, desconstruir esses pensamentos sabotadores, né? Então, não é uma grande barreira, são algumas questões que a gente pode facilmente virar uma chavezinha e se permitir. Como você descreveria aí a relação entre a qualidade do apoio recebido e a eficácia do tratamento para a depressão pós-parto? O apoio recebido com essa rede de apoio? Essa rede de apoio de modo geral. Uhum. Tudo que a gente vem colocando, né? De fato, vai ao encontro disso. A gente, de fato, se permitir viver da melhor maneira essa experiência. E se não for, a gente está falando muito aqui na gravidez e logo depois que o bebê nasce, né? Porque também a mãezinha pode ser que não tenha nada, né? Pode ser que não passe por nenhum momento, digamos, desagradável ou tão desafiador que a faça pensar coisas ruins, né? Isso pode ser depois. E nesse depois também entender que está no processo, que faz parte, você se respeitar e você levantar o dedo, opa, alguém pode me ajudar, porque isso não tá legal, antes eu gostava disso, antes eu fazia isso, antes eu dava super valor a isso. Isso que eu digo, qualquer coisa, né, mais simples que seja. Mas, assim, você perceber que você está se perdendo de você, e cada vez mais, e aquilo tá te incomodando, e muita coisa te sobrecarregando, e você não tá feliz. A verdade é que, né, tem gente que, tanto faz se eu tô feliz ou não. Opa, peraí, como assim tanto faz? Você tem que se perceber bem, feliz, não rindo 24 horas por dia, né, enfim, achando graça de tudo, nunca... Não vou nem falar de reclamar, mas assim, nossa, eu tô feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, peraí, que remédio tu tá tomando, por favor? Qual que é a receita? Porque... Então, mas a gente se perceber bem. Eu posso não estar feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas mesmo nos momentos de maior fragilidade, digamos assim, né, que às vezes acontecem coisas normal, a gente chorar, sofrer, não tá muito legal, mas mesmo assim, a gente perceber que a gente é feliz, né, que a vida é bonita, que vale a pena, que eu tô bem como mãe, que eu tô bem como mulher, não tô 100% hoje como mulher, mas tá tudo bem, tá tudo ok, normal, né. Então hoje eu tô super afim de fazer determinada coisa que me agrada, que me dá prazer. Amanhã eu não tô tanto, porque às vezes é um cansaço físico. Agora, se são aquelas questões mentais e constantemente, né, enfim, cada vez mais, tu vai perdendo a vontade de viver, de ser feliz, vai perdendo a vaidade, vai perdendo a vontade de ver gente, de sair, aí é um problema que em qualquer momento você pode e deve buscar, né, essa rede de apoio, pessoas que possam te ajudar. Agora, falando profissionalmente, o apoio recebido aí, a eficácia para o tratamento da depressão pós-parto, fala pra gente. Tá, a minha abordagem é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, é claro que eu vou falar mais dela e não só eu, né, só buscar, os estudos estão aí, eles provam que é a abordagem que, de fato, vai ao encontro, né, da questão da ansiedade, da questão da depressão, e a depressão tem a depressão pós-parto, enfim, tem a questão do luto, tem uma série de questões envolvidas, né? Então, de fato, o processo da psicoterapia, ele é um aliado, né? Ele é importante, é necessário, ele ajuda muito a vida da mãezinha, da mulher e de qualquer pessoa que quer, de fato, ser uma pessoa melhor, né? Quer entender qualquer processo diferente, a gente está falando da gravidez, de ser mãe, de ser pai também, por que não? E da terapia de casal também, se for um casal, por que não? Então, cuidar da saúde mental, né? Então... É importante esses cuidados e a gente não pode, de fato, deixar lá para o último lugar da fila. Na verdade, tem que mudar isso, sabe? Tem que ser o primeiro, porque a gente estando bem emocionalmente, o mundo não vai mudar, mas o nosso olhar para o mundo, para as outras questões, para as dificuldades, muda. E aí fica melhor de lidar, tudo né? fica mais leve. A verdade é essa, sabe? Então, antes... se a gente não se cuida, meu Deus, todo dia é uma briga de, se for o caso, né? Uma briga de trânsito, um carrinho no supermercado que passou na sua frente, qualquer coisa. Não que você vá deixar de ser uma pessoa que vai lutar pelos seus direitos, né, de querer as coisas certas, corretas, absolutamente.
Mas entender que não vale a pena você gastar energia, perder tempo, gastar saúde mental. Tá se estressando à toa, com né? coisa que definitivamente não vale. Então, assim, qualquer coisa que custe a sua paz é caro demais. E outras questões, a gente vai entendendo isso ao longo do processo da psicoterapia, né? Tem coisas que é melhor deixar passar, né? Com certeza. Algumas coisas a gente deixa para lá, né, para depois, outras coisas a gente deixa para nunca e a nossa saúde mental tá aqui. É verdade, concordo. E de que forma aí a educação sobre a depressão pós-parto, ela pode melhorar no suporte oferecido às novas mães? Uhum. É essa questão da educação, né? É ser falado mais o que vocês estão fazendo aqui é importante, né? Falar sobre, não pode ser um tabu, nem a depressão, né? Amplamente falando, nem a depressão pós-parto. Acho que as redes de apoio, enfim, os hospitais, não sei, maternidade, realmente não trabalho nessa área, nesses locais. Nunca fiz nem estágio lá, minha área é outra, porque assim, eu venho do direito, então fui na psicologia jurídica e tudo, mas assim, me especializei na TCC, enfim, trabalho com autistas, tem outras questões, mas eu confesso que dentro do hospital, da maternidade, não tenho essa experiência. Sei, sim, de alguns lugares que tem, mas também sei, infelizmente, de outros que não dão esse suporte. Então, importante seria, se todos esses locais tivessem pessoas capacitadas que pudessem falar sobre, né, dar essa assistência, explicar minimamente o que pode acontecer, o que é, como funciona, porque as mães entendendo, né, vivenciando ali esse processo com outras mãezinhas, conversando sobre, falando de depressão pós-parto, se já estiver, né, aquele momento com outras mãezinhas, escutando outras experiências, ela vai entender que, entre aspas, né, enfim, é normal, muitas passam por isso e é muito mais normal também, se é que a gente pode colocar assim, sair daquele momento difícil, né, e sem deixar marcas, né. Você vai desconstruir uma série de questões, entender que faz parte, algumas passam por isso e superam plenamente, maravilhosamente bem, vida que segue da melhor maneira. Qual papel você acha aí que a autocompaixão ela pode aí desempenhar na recuperação da depressão pós-parto? Essa questão que você fala do amor próprio, isso, exatamente. De você não se perder de você, ou pelo menos não por muito tempo, né? Porque, claro que sei lá, se uma mulher, né, antes de ser mãe, ia no salão semanalmente, fazia as unhas todo dia, gostava daquela unha grande, em gel. Gente, a gente tá tendo um bebê agora, vai ter que trocar fralda. Então, vamos entender que uma unha curtinha se faz necessário, né? É saudável, você não vai colocar a vida do seu bebê em risco. Então, assim, a gente abre mão, certamente, de algumas coisas que a gente fazia e gostava, mas a gente não vai abrir mão para sempre, é um processo, é naquele momento, né? Só aquele período. Exatamente. Eu adoro comer tal coisa, mas, poxa, se eu tô amamentando, se eu sei que vai dar cólica no meu bebê, por favor, eu preciso ser sensata, no mínimo, né? E abrir mão daquilo, né? Eu brincando, depois que eu parei de amamentar, meu Deus, eu comi tanta coisa, que depois eu até enjoei, mas eu tava com tanta saudade, mas assim, eu não ficava pensando naquelas coisas que eu queria comer constantemente, eu tava pensando na minha filha bem, sem cólica, e por sua vez, se desenvolvendo maravilhosamente bem. Depois, aquele estava guardado numa caixinha. Quando eu pude abrir essa caixinha e me entupir de comer alguma coisa que eu queria, foi ótimo. Então, assim, tava aquele momento fazendo o que precisava fazer, deixando de fazer o que precisava, né? Deixando de fazer o que precisava naquele momento para minha filha, mas assim, a gente precisa vivenciar com amor, com cuidado, com responsabilidade, né? Porque... Agora estou me lembrando no período em que eu fui saudável um dia na vida. Foi no meu período de amamentação. Eu sempre pensava, aquilo que eu estou me alimentando vai passar para o leite, pode dar cólica nos meus filhos, e aí era a época em que eu tive. Porque assim, tem pessoas que eu vejo têm uma educação alimentar tão disciplinada, tão linda, sabe? Que é admirável. Sim. E aí me recordei agora a gente falando sobre gravidez, sobre filhos, me lembrei desse momento. Né? Desde a gravidez a gente comer coisas, né? Exatamente. E depois deixar de comer outras coisas também no momento que tá amamentando. Porque se não tem questão de cólica, que tem a questão, enfim, de repente ter assadura, se tiver... Tem tudo isso. Então, assim...
olha como é legal essa questão de tu ter uma rede de apoio, de tu buscar profissionais desde, né, do momento da gravidez mesmo, porque tu já vai se deparando com essas questões tão importantes. Coisas que a gente, como mãe, não sabia, buscando orientações. Sim. A mãe de primeira viagem, né? Ela sofre um pouco. Se ela não tem ali uma família que já teve crianças pequenas, uma família grande, uma pessoa que já passou por experiência, que possa estar ali trocando de ideias com ela, né? Aí ela vai vivenciar aquilo tudo pela primeira vez. A gente tem que buscar um equilíbrio na vida, né? Especialmente naquele momento. Eu vejo mães muito negligentes, e eu nem tô falando questão de idade, né? Enfim, tô falando de qualquer idade. De qualquer idade. E vejo mães neuróticas, e aí eu me coloco nesse grupo. Se eu pudesse hoje, nossa, olhando para trás, eu podia ter feito uma série de coisas diferentes. Mas a maturidade que eu tinha naquele momento, eu fui neurótica de não deixar, olha eu aqui já abrindo parênteses, de não deixar muita gente cuidar e chegar perto porque era minha. Sabe aquela leoa querendo... Mas aí ficam marcas, não é muito legal, aquela coisa, buscar um equilíbrio, aceitar a ajuda de outras pessoas. Então, acredite que não é só a psicóloga falando com você aqui. É uma mãe. É a mãe que podia ter aceitado muito mais ajuda e aquele momento poderia ter sido mais tranquilo, mais de boa, sabe? Eu poderia ter descansado mais. Exatamente, eu tive esse momento meu quando eu fui mãe de primeira viagem. Sim. Eu tenho 3. Já o segundo e o terceiro já foi uma coisa mais relax, experiente, né? mais relax, mais o terceiro equilibrado. Já comia areia? Não, tô brincando. Menos. Menos um pouquinho. Engraçado. E aí, como a percepção pessoal aí da mãe sobre a sua própria saúde mental, ela pode influenciar na busca por ajuda? Se a gente, de novo, né, não entender que é importante, que a gente pode e deve, né, aceitar essa rede de apoio, porque muitas, além de não procurar, tem ali pessoas que querem ajudar, mas elas não aceitam, né? Elas se blindam, se fecham. Então, não se permite viver assim, não, sabe? Se você está pensando no seu filho, que muitas estão, de fato se permitam viver essa experiência de outras pessoas estarem te auxiliando, pessoas, certamente. Se não tem experiência com o bebê, gente, vai ficar olhando teu bebê enquanto tu dorme, enquanto tu vai tomar um banho, vai esquentar uma comida, vai fazer qualquer coisa, né? Qualquer pessoa da tua confiança, que você gosta, que se sente bem naturalmente, que é uma pessoa boa, que de fato está lá para ajudar, né? Para fazer ou falar coisas agradáveis, é legal, se permita viver, que dá certo. Que com certeza dá muito certo. E o que você sugeria aí para melhorar a conscientização e o suporte sobre a depressão pós-parto na comunidade? Pois na comunidade também seria bem legal, né? Assim, eu vejo que, muitos bairros têm associações, né? De mães, de mulheres, e aí que eu vou falar de uma que eu conheci recente, de costureira, enfim, eu acho que todo mundo se ajudando, agregando, né? Profissionais e falando de assuntos que são tão importantes, né? Pautas tão relevantes. Acho que todo mundo se ajudando, né? Se dando a mão, tendo aquela corrente mesmo, assim, que vai somar, né? Força, desde, enfim, costureira, professor, aqui tem uma equipe multidisciplinar, mas vamos falar sobre, né? Vamos falar de depressão, de ansiedade, porque a gente está falando aqui de saúde mental, mas vamos falar de outras questões também que são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade saudável, né? De uma comunidade. E não começa nos grandes centros, não começa com alguém falando sobre isso em Harvard. Não, é no nosso bairro, é ali no nosso posto de saúde, é aqui na maternidade, é ali com meia dúzia de mãezinha que está vivenciando aquele processo. Se alguém puder ali 15 minutos falar sobre, né, aquela pauta, vai ajudar muito. Então, acho que todo mundo tem dessa consciência, ajudar no que pode, né, pessoas que estão precisando, eu acho que no final todo mundo sai ganhando. Agrega muito, né? Sim. Doutora, algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando aqui esse nosso bate-papo muito esclarecedor, muito rico aí em mensagens aí para essa mulherada que está nos ouvindo. Sim. Na verdade, é só reforçar, né, que você está passando, se já estiver grávida ou já tiver tido bebê, por um momento lindo, transformador, incrível, de mudanças físicas e mentais. As físicas que talvez não sejam lá muito agradáveis, é só um momento. Depois você
acredite, você vai se sentir tão melhor com você, sabe? Essas mudanças que não são muito legais, né, no primeiro momento, ficam tão pequenas, assim, tão irrelevantes, perto de todas as coisas boas, né? De fato, que você está vivendo, que não tem alguns quilos a mais ou a menos, não tem estria a mais ou a menos, que se compare ao amor, a tudo de bom que a gravidez, né, nos permite, que o bebê, que a maternidade nos permite. Então, tudo isso é secundário e, assim, é um novo momento, mas não esqueça que antes de ser mãe, você é mulher. Então, assim, é seu amor próprio, é a sua segurança em si, busque ajuda, aceite ajuda, né, e não aceite menos do que você merece, não se coloque em situações desconfortáveis, desfavoráveis, e pai é pai, e genitor é genitor, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o seu filho vai ser saudável, ser uma criança saudável, um adulto saudável, tendo uma mãe que, por sua vez, é uma mulher, vivendo de maneira positiva, boa, gostosa, saudável. Então, isso é num lar de coisas boas. Muito bem. Nós conversamos com a psicóloga, a doutora Geórgia Moura, que foi aqui uma terapia cheia de conhecimento e informação para você que está aí nos ouvindo. Doutora, muito obrigada pela nossa conversa esclarecedora, cheia de informação, uma terapia que quem está nos ouvindo só teve a ganhar de tanta informação aí para se cuidar, para se amar. Muito obrigada pela nossa conversa. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Entrevistas DPE. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade por falar de um assunto tão importante, que a gente vem com bagagem, sim, de estudos, mas principalmente de mãe, né? Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, nós que agradecemos. Bom, nós conversamos com a psicóloga Geórgia Moura. Nós falamos sobre depressão pós-parto, sintomas, causas e como você buscar ajuda. Foi aí uma conversa aí cheia de informação. Espero que você tenha gostado. Eu sou a Adriana Paulino. Nós ficamos aqui com mais uma Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.